Voltamos, caro candidato, cara candidata, a falar a respeito dos nossos verbos concursísticos. Já sabemos a base dos verbos com relação ao tempo, ao modo, quando usar, fazer a correlação entre os tempos. E agora, já na etapa final do estudo dos verbos, estamos falando destes verbos que são um pouco mais complexos e um pouco mais envolventes aí, com relação às dúvidas que você possa ter. São os verbos um pouco mais problemáticos, por assim dizer, nas nossas provas e nos nossos conteúdos. Então, veja que aqui falávamos a respeito do verbo por, né? E eu disse a você que se você não consegue lembrar dos verbos sobrepor, repor, interpor, compor, depor e etc., você pode, sem problemas, fazer apenas a conjugação do verbo por. E aí, depois de conjugado este verbo por, você vai acrescentar aí os prefixos e fica muito mais fácil fazendo, ao invés de um cheque de 60, 2 cheques de 30. O que nós vamos guardar a respeito do verbo ter? O verbo ter, ele tem a sua conjugação bastante simples. Eu tenho, tu tens, ele tem. Então, vamos imaginar aqui que eu queira trabalhar com você este verbo, que, aliás, é isto que estará na sua prova. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. A gramática, ela pode ser bastante complexa e analítica e com bastantes regras, mas o que a gramática não é incoerente. A gramática não é, neste ponto aí, ela não fere a regra de uma situação, de uma frase, de um exemplo, de uma construção, não fere uma outra regra. Então, veja que neste caso, o que nós temos é assim, a mesma construção do verbo no singular, eu estou usando a mesma ortografia para o plural. Veja que a regra, quando falávamos de concordância verbal, falávamos a respeito do comportamento do verbo em relação ao sujeito. Então, o verbo tem um determinado comportamento sempre que falamos do sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo deve ficar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. E aí eu pergunto a você, nessa construção que fizemos, nessa exemplificação que fizemos, como é que eu vou saber, se eu estivesse fazendo uso, por exemplo, de um verbo de um sujeito oculto, como é que nós saberíamos se esse sujeito oculto refere-se à pessoa no singular ou à pessoa no plural? Então, isto é o que a gramática não faz. A gramática não trabalha com essa questão de incoerência. O que ela faz é trazer aqui uma simplificação ou uma diferenciação com relação à escrita. Então, diferenciação, eu estou falando exatamente do acento diferencial. O que eu faço para destruir ou para evitar aqui essa confusão acarretada por essa mesma construção no singular ou no plural? Você deixa este verbo tal qual está e você guarda assim o verbo ter sem acento. Quando conjugado no presente do indicativo, ele refere-se ao sujeito no singular ou terceira pessoa do singular. Se eu quiser denotar aqui um sujeito no plural, portanto, o verbo na terceira pessoa do plural, eu simplesmente vou colocar o chamado acento diferencial. Silvia, com as regras ortográficas, este acento não caiu? Não caiu. Continue usando. Sempre que você fizer uso do verbo ter, faça essa diferenciação com relação ao acento. Tem com acento, refere-se ao eles, e sem acento refere-se ao ele. E aí vamos lembrar que a partir então deste verbo, o que nós temos são outros tantos verbos formados a partir do verbo ter. Então nós temos o conter, deter, reter, submeter, entreter e tantos outros teres aí da nossa querida língua portuguesa formados a partir do verbo ter. O que vamos lembrar, portanto, vamos escolher um, vamos colocar o verbo manter. Então, eu conjugar, eu mantenho, tu mantens, ele mantém.
Nós mantemos, vós mantendes e eles mantêm. Ah, Silvia, agora caiu na mesma regra, na mesma confusão. Você disse que a gramática não é incoerente. E como é que você usou aqui o ele mantém no singular, com o eles mantém no plural, com a mesma escrita? Posso fazer acento diferencial? Posso simplesmente colocar o acento circunflexo no segundo tem? Não. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a regra de ortografia. Veja que as oxítonas terminadas em a, e, ou, em ou eis são obrigatórias, elas devem ser sempre acentuadas. Ah, Silvia, calma, preciso anotar a regrinha de acentuação da oxítona. Calma, a gente vai ter um bloco ainda falando de ortografia. Só anote assim, a ortografia aqui, ela exige que as duas palavras sejam acentuadas, porque as duas têm a sílaba mais forte recaindo sobre a oxítona, e você tem então uma oxítona terminada em "em", caiu na regra. Agora não tenho simplesmente que colocar um acento diferencial, virou regra, ou seja, as duas palavras têm que ser acentuadas. E aí, se eu colocar um único tipo de acento, eu vou continuar tendo dificuldade de saber qual está no singular e qual está no plural. Então, o que eu faço? Eu coloco o acento agudo no singular e eu coloco o acento circunflexo no plural. E aí, eis a diferença, por isso é um verbo concursístico, porque todos os verbos derivados do verbo ter, você vai aplicar essa regra. Se é o verbo ter, simplesmente, você faz a diferença, deixando um com acento e um sem acento. Se é um verbo derivado do verbo ter, você vai ter a obrigatoriedade de acentuar as terceiras pessoas, portanto, você muda o acento do singular para o plural. Ok? Feita essa observação, vamos para o verbo ver, que você vai lembrar também que existe uma característica bastante interessante, porque você pode ver, você pode antever e você pode prever. Estamos falando de novo dos verbos primitivos e derivados. Veja, eu vou conjugar aqui o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes e eles veem. Ok? Então, vamos lembrar que esta aqui é a terceira pessoa do singular e esta aqui é a terceira pessoa do plural. E por que você colocou esse V, Silvia? Porque recai de novo sobre uma regra de acentuação que veremos mais lá na frente, o verbo ou as construções, os monossílabos, que agora pelo novo acordo são chamados todos de oxítonas. As palavras oxítonas terminadas em a, e, ou devem obrigatoriamente serem acentuadas. Então, eu vejo, tu vês, com o acento circunflexo, ok? E aí, para diferenciar, toda oxítona terminada em a, e, ou seguido ou não de S deve ser acentuada. Então, ele vê com o acento obrigatório. E aí você vai dizer, ah, Silvia, agora eu já sei. Ah, eu lembro lá da minha época da escola em que nós tínhamos que colocar aí o E dobrado e acentuar o primeiro E. Esquece, pelo novo acordo ortográfico, a escrita agora está corretíssima. Nós não acentuamos mais este E. E esta regra você vai aplicar aos famosos. Lembra da nossa querida professora, mais uma vez? Vamos fazer a recordação aí das regras. Ela dizia assim, o verbo crer, de, ler e ver. Crer, de, ler, ver. Qual é a construção? É o verbo crer, terceira pessoa, ele crê. Eu espero que dê, tudo certo. Terceira pessoa do verbo ter, ele lê e ele vê. Esta construção, esta escrita, esta ortografia serve para os verbos crer, dar, ler e ver, os famosos crer, de, ler, ver. Então, vamos acentuar as terceiras pessoas do singular. E vamos fazer o plural? Agora, vamos colocar todas essas frases no plural. Você vai dizer que eles creem, eu espero que deem, que eles deem, eles leem,
e eles veem. O que aconteceu? Você dobrou o E e você não acentua mais. Esta regra faz parte já do novo acordo ortográfico, por isso eu coloquei aqui o verbo ver nesta especificidade do famoso verbo concursístico ver. E aí, nós temos mais uma curiosidade a respeito do verbo ver. Qual é esta curiosidade? Anote aí o verbo ver no futuro do subjuntivo. O que é o verbo no futuro do subjuntivo? Lembra que você faz? Você coloca o quando antes. Quando eu, pontinhos, a fotografia, lembrarei quem é a pessoa. Se eu, pontinhos, a fotografia, lembrarei quem é a pessoa. De qualquer jeito, eu vou usar o verbo ver no futuro do subjuntivo. E aí, é claro, você vai dizer, fácil, muito fácil. Isso aqui até minha filha sabe, esse aqui até o meu irmãozinho sabe. Quando eu ver a fotografia, se eu ver a fotografia, eu vou me lembrar da fisionomia da pessoa a quem você faz referência. Eu vou dizer que está tudo errado. Para aí e vamos pensar, por mais estranho que possa soar para você, vou até mudar a cor da caneta e você vai fazer isso na sua anotação, você vai colocar assim, quando eu vir a fotografia, se eu vir a fotografia, lembrarei da fisionomia da pessoa a quem você faz referência, ok? O verbo vir, por isso ele faz parte do famoso verbo concursístico, ele tem essa pegadinha. Às vezes, você tem uma colega, um amigo, lembra? O amigo, o colega, o vizinho, até meu pai fala assim, então, mas você lembra, você não fala mais, você é um concurseiro atento e você já lembra que o verbo ver tem esta característica e você vai anotar e agora você vai passar a ser aquele concurseiro chato que corrige as pessoas quando alguém falar para você, se eu ver a foto, você diz, não, está tudo errado, é se eu vir a foto, quando eu vir a foto, ok? E aí, por que nós temos, então, a característica do verbo vir? Vamos pensar nessa possibilidade, eu vou usar o mesmo exemplo, quando pontinhos. Quando eu, pontinhos, a praia, descansarei. Descansarei. E aí, você vai lembrar que agora é o verbo vir, aquele verbo que a professora, a tia, querida tia da nossa escola, dizia, o verbo que expressa movimento, tem uma ideia aí de locomoção. O que você vai lembrar? Que quem vem a algum lugar. Então, olha a frase obrigatória. E como é que eu construo essa frase? Como é que eu completo este espaço? Quando eu vier à praia. Se eu vier à praia, descansarei. Então, veja a diferença entre o vir e o vier, porque nós usamos o ver e o vir para fazer essa diferença. Esquece tudo isso. Você vai usar o vir quando você estiver fazendo referência ao verbo ver e o vier quando você estiver fazendo referência ao verbo vir. Quero um outro exemplo clássico que nós, às vezes, cometemos algum deslize. Olha só. As coisas boas, pontinho do nosso esforço. As coisas boas, pontinhos do nosso esforço. E eu quero completar esta frase com a palavra, com o verbo advir. Advir. E aí, o que você vai dizer ou o que você vai lembrar? Vamos lá. As coisas boas advém do nosso esforço. Esta frase, caro candidato, cara candidata, ela está errada ou ainda errada. Erradíssima. Porque, olha só, eu já dei a dica para você aqui. O verbo advir, ele vem do verbo vir. Então, lembra, é aquele verbo que nós usamos ou fazemos os 2 cheques de 30. Eu não sei conjugar o verbo advir. Eu vou lá e conjugo o verbo vir. Portanto, se as coisas boas vêm, as coisas boas advêm.
advém do nosso esforço. Então, cuidado, são essas possíveis alterações de construção na escrita do verbo que pegam, que você perde a questão exatamente porque às vezes você sabe a regra, mas você não está às vezes muito atento para fazer a questão. Então, cuidado. Simplesmente tire o prefixo que está acompanhando o verbo e faça a conjugação do verbo no seu tempo primitivo e vai dar tudo certo, ok? E aí nós vamos então para o verbo haver, apenas uma curiosidade interessante, o verbo haver, ele tem aí o seu sinônimo atrelado ao existir e ao ocorrer. São duas construções bastante pertinentes, principalmente quando falamos a respeito da concordância nominal, né? Então, há pessoas, existem pessoas, há acidentes, ocorrem acidentes, o verbo haver, ele é um verbo impessoal, portanto, ele não admite ser conjugado. Porém, há construções ou há situações em que eu vou usar o verbo haver com outro sentido, com outra semântica, denotando um outro significado. As palavras são polissêmicas, né? Como se tivéssemos uma cebola ali, as várias camadas da cebola, são os vários significados que ao longo da dinâmica da língua, a língua é viva e ela vai ali se alterando conforme o linguajar das pessoas, conforme a situação em que ela é usada. Então ali a minha cebola vai tendo as cascas e as camadas aumentadas a cada vez que eu vou acrescentando sinônimos ou significados a este verbo. Portanto, o verbo haver eu posso sem problemas usar com outro significado, no sentido de haver, no sentido de ter, ou no sentido de se comportar, no sentido de obter. Os meus candidatos, eu me ouvi bem na prova. Veja, eu me ouvi bem na prova, mas os meus amigos não se houveram bem na prova. Eu me dei bem na prova, eu obtive sucesso na prova, mas os meus amigos não obtiveram. Então tá, eu me ouvi bem na prova, mas os meus amigos não se houveram bem na prova. Conjuguei, usei o verbo haver num outro significado. Então eu posso entender que o verbo haver, ele também tem o sentido de solicitar. E aí eu vou colocar assim, ó, eu solicitei uma vez, eu tem o verbo haver como modo primitivo, mas eu posso solicitar mais uma vez, não é isso? Então, eu vou reaver. O verbo reaver, ele tem o sentido de solicitar. Ok? Então, olha, eu me ouvi bem na prova, eu me dei bem na prova. Eles, meus alunos, mais os meus amigos, não se houveram bem na prova. E aí, um outro significado, uma outra construção. O verbo reaver, no sentido de solicitar. Eu vou reaver o meu dinheiro de volta. Eu vou solicitar o meu dinheiro de volta. Então, você tem a mesma associação. Por que eu coloquei aqui a aproximação de sentido? Porque, olha, você vai fazer a conjugação tal qual estamos fazendo ali em cima. Portanto, eu ontem assisti à aula contrariada, não gostei da didática da professora, eu fui lá e e aí você diz assim, se vai dar um tempinho para eu pensar. Ontem eu fui lá, assisti a aula, não gostei da didática da professora, eu fui até a secretaria e aí você vai dizer, minha amiga fala assim, Silvia, eu reavi o dinheiro de volta. Pois é, conserte a sua amiga, conserte a fala da sua amiga. Você vai fazer a associação com este verbo. Ou seja, se ontem você foi à aula, não gostou da didática da professora, foi até a secretaria e reouve o seu dinheiro de volta. Eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes e eles reouveram. Guarde este verbo, são os verbos famosos, verbos problemáticos e concursísticos que estarão na sua prova, ok?
E aí, finalizando, matando a sua curiosidade, temos aqui o verbo Mário, né? Quem é o verbo Mário? Silvia, eu não conheço esse Mário, estou curiosa para saber quem é este verbo Mário. Eu nunca ouvi falar eu Mário, tu Mário, ele Mário. Pois é, não é deste Mário que nós estamos falando. Quando eu falo do Mário, eu estou falando de vários verbos. Eu estou falando do verbo. Deixa eu só apagar aqui. Eu estou falando do verbo mediar, mediar. Mário, olha só, o M do Mário é o verbo mediar. Eu estou falando do verbo ansiar. Ok? Olha só o A do Mário. Eu estou falando do verbo remediar. Eu estou falando do R do Mário. Eu estou falando do verbo incendiar, ou ainda mais um, problemático um pouco mais, intermediar. Olha só, é o I do Mário. E o O é o fácil. Esse aqui a gente usa com mais frequência. O O do Mário é o verbo odiar. Aí você vai dizer, Silvia, mas qual é a dificuldade deste verbo? Vamos lá, vamos usar então nesta frase. Sempre que eu vejo os meus dois irmãos menores brigando, eu pontinhos a situação. Ok, então eu vou deixar isso aqui para você pensar e refletir a respeito desta oração. Vou encerrar este bloco, daqui a pouco a gente volta e eu te dou a resposta a respeito deste verbo. Até lá!